Pronto. Boa noite, nós vamos apresentar sobre logaritmo e escala de pH, potencial hidrogênico ou potencial de hidrogênio, mais fácil. É a matéria de Fundamentos de Matemática 2, do professor Alexandre Lopo, pelos alunos Matheus Barbosa Pinto e Tenório Dantas de Souza Júnior. Nosso sumário aqui. Primeiro nós vamos construir a definição de ácido alcalino, de potencial de hidrogênio, escala de pH, e aí nós vamos ter um exemplo de algumas soluções, uso no dia a dia, as principais formas de medir o pH, e no fim temos o exercício de fixação. Vamos lá. Para a gente construir a definição de ácido versus alcalino, a gente começa pela água. E a gente vai falar sobre o equilíbrio iônico da água. Uma molécula de água é formada por H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Uma molécula da água tem a capacidade de se ionizar conforme a equação. O H2O se transforma em H+, e OH-. A ligação química da água é uma ligação covalente, que é uma ligação que ocorre através do compartilhamento de elétrons. Porém, quando essa molécula se separa, ela gera dois íons, um cátion, que é H+, e o ânion, que é o OH-. É dito que a água possui um equilíbrio iônico, porque esses dois íons que ela produz, o H+, e o OH-, ele tem a mesma quantidade molar. E o mol, ele é a concentração em quantidade de matéria. Então, se nós continuarmos aqui, nós vemos que o produto iônico da água, dado por KW, em 25 graus Celsius, é H+, que é hidrogênio, vezes a hidroxila, o H-, será dado por 10 elevado a menos 14. Se nós pegarmos a propriedade de potências, nós vemos que H+, vezes para dar menos 14, cada um deveria ser elevado a menos 7. Porque se nós fizermos multiplicação de potências, nós vamos ter menos 7 com menos 7, temos menos 14. Então, nós sabemos que o valor do H+, e o valor do OH- é 10 elevado a menos 7 mol por litro. Como eu já disse, a concentração de matéria. Só que esse 10 elevado a menos 7 é um número muito pequeno, 10,000001. E aí, para trabalhar com esses números pequenos na representação, ficaria muito difícil. Você tem que escrever. E aí, nesse momento, que surge o logaritmo para nós construirmos o pH, potencial hidrogênio iônico. O pH é justamente isso, é uma fórmula que ela aplica ao log ao valor molar que tínhamos antes aqui. Então, ela pega esse expoente negativo, para a gente não ter que trabalhar com ele, esses números melhor, e você transformando em log, fica muito mais fácil de trabalhar. Fórmula do pH, utilizando o log, é menos o log, e você vai substituir o valor molar por litro aqui. Eu, por exemplo, pego o H+ da água. Ele é 10 elevado a menos 7, que é igual ao do H. E aí você pega 10 elevado a menos 7. Quando não temos a base, é porque a base é 10. E propriedade de logaritmo. Quando temos um logaritmando elevado à potência, nós pegamos a potência e ela passa a multiplicar o logaritmo. Então, se temos 10 elevado a menos 7 passa para frente do logaritmo e passa a multiplicar. O menos está aqui para atuar com o outro, vai ficar positivo, e log de 10 na base 10 é 1. Então, o pH da água é 7. E, como o potencial do OH, da hidroxila, é igual ao do OH, nós temos que o pOH da água também é 7. E quando o pH e o pOH são iguais, ela é considerada neutra. E aí nós entendemos que nessa escala de pH, as substâncias sempre têm que ter 14. Ou seja, se uma substância ela tem 14 de pOH, ela vai ter 0 no seu pH. Se ela tem 3 no seu pOH, ela vai ter 11 no seu pH. E aí você conclui. Quando você tem o pH e o pOH iguais a 7, você tem que é neutro. Quando você tem o seu pH de 0 a 7, você vai ter o seu pOH maior que 7 menor que 14. Ele é considerado a substância ácida. E quando você tem o seu pH entre 7 e 14, ele é mais alto, você vai ter o seu pOH menor que 7 igual a 0. E aí você vai ter uma substância básica. Uma coisa para relembrar. Quando você olha aqui o pH baixo, 2, 3, 4, e o pOH alto com esses valores 14, você pode olhar assim, como é que ele é ácido, ele tem 14 aqui e 2 aqui. Lembrando que, para dar esses valores, eles vêm a partir daquele expoente negativo. Então, quando eu tenho um pH igual a 2, significa que a minha concentração era com expoente menos 2. Menos 2 é 0,01, por exemplo, se eu estou no meu valor. Já o pH dele seria 12, seria
1 ou 10 elevado a menos 12, e aí seria 0,0000 até completar os 12 algarismos, que é muito menor. Então, apesar desses números aqui estar menor e daqui maior, esse número menor representa uma quantidade maior de matéria. Por isso é considerado ácido, neutro e básico. E aí eu passo para frente, que a Tenório vai continuar. Boa noite. Dando continuidade na apresentação, aqui temos alguns exemplos de soluções. No caso aqui, eu selecionei algumas soluções ácidas. Tem o suco gástrico, que tem um pH de 2, suco de limão, o vinagre, o café e o leite. Para a gente colocar um pouquinho em prática aquela escala lá, vou pedir para o Matheus volte um slide aí, por favor, que a gente vai conseguir enxergar um pouquinho onde está localizado cada uma dessas soluções que eu citei. Por exemplo, o suco gástrico, tomando como base o 7 como neutro, ela tem um pH de 2. Então, ela está mais para o lado esquerdo. Ou seja, ela se caracteriza como ácida. O limão tem um pH de 2,2. Então, ele é menos ácido que o suco gástrico, só que continua sendo ácido. E assim sucessivamente. Cada um desses listados aqui são todos ácidos porque eles estão eles estão ao lado esquerdo, ou seja, antes do valor neutro, que é o 7. Pode passar, Matheus. De novo. Pronto. Agora as soluções alcalinas. No caso aqui, eu selecionei o sangue humano, a água do mar, bicarbonato, muito utilizado para confecção de alimentos, de sabão, para limpeza, no caso, em alguns casos também na medicina. Tem o leite de magnésio também, que é medicinal, e alvejantes, que é para limpeza. Todos eles estão com pH acima de 7, acima do neutro, ou seja, eles são soluções alcalinas, não ácidas. No caso, menos ácidas. Pode passar. Bom, onde a gente encontra a utilização, a prática da escala de pH. A princípio, para quem tem piscina em casa, tem uma casa com piscina de veraneio, que seja, antes de ser utilizada, a piscina é preciso ser medido o pH dela para fazer o balanceamento da água e tornar ela neutra, ou seja, útil para banho. Também ela é utilizada em aquários para os animais e, em alguns casos, na agricultura, para o plantio de determinados alimentos ou outro tipo de plantação, é preciso ser medido o pH do solo para estar adequado para tal atividade. Pode passar. Bom, aqui tem as principais formas de medir o pH. Nesse caso aqui, é o indicador ácido, que nada mais é substâncias que têm a propriedade de mudar de cor quando elas entram em contato com uma solução ácida ou alcalina. E aí a gente tem essa tabelinha aí, que a gente compara as cores da amostra com a tabela para saber o nível do pH de cada solução. Pode passar, Matheus. É bem manual essa que eu acabei de citar. Essa agora é o pH-metro. Ele é um equipamento eletrônico, onde os sensores são submersos na solução e ele é medido a partir de... Só um minuto. Ele é medido a partir de leituras elétricas, que é gerada em milivolts, bem pequenas, e ela converte para a escala de pH. Então, ele é um equipamento muito utilizado em laboratório. Pode passar. Agora eu passo a palavra para o Matheus novamente. Vai apresentar um pouquinho do exercício de fixação. Pronto.
Retomando, a gente tem esse exercício aqui, e a gente vai usar essa tabela para a gente ver como é que a gente usa o logaritmo na hora de calcular o pH dessas substâncias. Então, a questão é, a tabela a seguir fornece a concentração hidrogeniônica ou hidroxilônica em 25 graus em mol por litro de alguns produtos. Os produtos são Coca-Cola, leite de vaca, claro de ovo, água com gás e água do mar. E ao lado tem a sua concentração em mol por litro. E a questão é de qual produto mais ácido, o mais alcalino e o que mais se aproxima de um pH neutro. E aí vamos continuar. Vamos começar pela Coca-Cola. Vamos lá. Coca-Cola, ela é fornecida a parte da hidroxila. Então nós vamos colocar a fórmula menos o log, o valor da hidroxila. Vamos substituir o valor, log que é 1 vezes 10 a menos 11. Fazemos a propriedade, passando a potência do logaritmando para a parte esquerda, fazemos a operação e nós temos o pOH. Sabendo que a soma do pH e o pH são 14, se o pH é 11, o pH dela é 3. Se é 3, é ácido. Próximo é o leite de vaca. Já no leite de vaca foi fornecida a parte do hidrogênio. Aplicamos a fórmula, menos o logaritmo, e vamos substituir a concentração em mol, que é 10 a menos 6. Vamos passar o expoente do logaritmando para frente, multiplicando, faz o jogo de sinal, e o pH dele é 6. Agora o da clara de ovo. Normalmente foi fornecida da hidroxila, nós vamos aplicar a mesma fórmula, menos o log, o valor da hidroxila, vamos substituir o valor. Temos o expoente negativo, que é menos 6, passamos para a frente e temos o potencial da hidroxila. Sabendo que a soma dos dois é 14, então o valor do pH dela deve ser 8. Próximo Tenório vai explicar, daqui em diante. Água com gás, pronto. Como o Matheus já explicou, nesse caso aí, deu o valor do íon de hidrogênio. A gente faz utilizando a propriedade de logaritmos, multiplica o expoente lá passa ele multiplicando pelo logaritmo, menos com menos ele vai tornar positivo, e a gente acha o pH de 4, no valor de 4. A água do mar, do mesmo jeito, a gente faz o cálculo, passa o expoente, desce o expoente multiplicando na frente do logaritmo, substitui o sinal, acha o valor do log, que vai multiplicar por 1, e acha o pH de 8. Bom, a conclusão do exercício. Pronto, agora está visível. Nessa lista, o mais ácido foi a Coca-Cola, com pH de 3. Ou seja, ele está menor que 7 e mais distante do 7, ou seja, do valor neutro, que é de referência. Ou seja, ele é o mais ácido nessa lista aí. Os mais alcalinos são a clara de ovo e a água. Ele está acima do valor 7, que é o valor de parâmetro neutro, e são os únicos acima de 7, que eu creio. E os que estão mais próximos de ser uma solução neutra é o leite de vaca, que ele está bem próximo do 7, e a colega colocou aí Coca-Cola mata, mas é bom. O leite de vaca que está mais próximo do 7, que é o valor neutro. Em seguida, temos nossas referências. Agradeço a atenção de todos. Dúvidas podem perguntar, por gentileza, e obrigado.